Quem tá ao vivo? Ah, não, oi, gente, sejam bem-vindos. Vamos entrando. Vou aguardar o pessoal entrar pra gente começar mais uma conversa para contribuir para a oportunidade na busca pela recolocação profissional. Sejam todos bem-vindos. Tô vendo aí o nominho de vocês. Quem tá entrando, bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia a todos. Obrigada por estar aqui. Vou dar mais uns 2 minutos aí, só pra gente iniciar. Que hoje tem assunto um pouco mais técnico. Obrigada, viu, gente, por vocês estarem aqui. Eu vou me apresentando, né, um pouquinho enquanto o pessoal não entra. Vou contar um pouquinho da minha trajetória profissional para vocês enquanto as pessoas vão entrando aí. O Instagram vai entregando, né? Eu acredito que hoje é sábado e parece que aqui em Brasília algumas coisas já retornaram. Mas eu tenho um foco em fazer essas lives e eu vou continuar estando aqui sempre para entregar bastante. Oi, Gil, tudo bem? Para entregar para vocês conteúdos que serão importantes para essa nova fase, tá? Vamos aguardar só mais um pouquinho, um minutinho. Gente, eu vou começar, tá? Bom dia, meu nome é Cíntia, eu sou gestora de recursos humanos. A minha experiência profissional como empregada, né? Eu batalhei muito para estar dentro das empresas, mas eu tenho um diferencial que eu sempre fui bem atrevida nas buscas, né? Pelo meu trabalho. Eu tinha algumas estratégias, que algumas eu percebi que eu poderia adaptar, outras deram certo e outras nem tanto. Hoje eu quero falar com vocês sobre currículo, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre currículo. E eu vou falar sobre o currículo estratégico. Vocês sabem que existem alguns modelos, né? Que muita gente dá várias explicações, mas eu quero deixar aqui algumas explicações mais sucintas. Eu não vou ficar mais prestando atenção no comentário. Me perdoe quem entrar e eu não puder estar complementando, tá? Eu vou me apegar mesmo ao material que eu trouxe pra gente poder conversar, tá bom? E ficar bem estratégico, bem fácil e claro e objetivo para que vocês possam entender. Então, eu sou a Cíntia Guiar, sou recrutadora de recursos humanos, estou fazendo esse trabalho e o meu foco hoje é levar um trabalho para as pessoas que elas tenham felicidade em estar trabalhando
e levar os melhores profissionais para dentro das empresas. E que essa relação tenha tempo de construção. Então, hoje eu trouxe um tema para vocês, que é o currículo estratégico e o currículo funcional. O currículo, ele é um conceito em latim, né? Currículo vitae, que ele significa carreira de vida. O que quer dizer isso? Hoje em dia, a palavra currículo permite referir ao conjunto de experiências, né, que uma pessoa tem, que sejam elas laborais, que são as experiências profissionais, as educacionais, que são as formações acadêmicas, né, e as vivenciais, que é a prática dela na trajetória profissional. E aí que eu faço essa pergunta para você. Você, quando faz essa busca profissional, você encaminha o mesmo currículo para todas as vagas? Como que você presta atenção nessa questão do currículo? Você acredita que é importante? Você acredita que não? Se alguém quiser deixar comentário aqui, eu agradeço, tá? Então, assim, e vocês podem deixar dúvidas também que tenham a ver com essa questão da busca do trabalho, de currículo, tanto quem faz o recrutamento e seleção, quanto as pessoas que estão enviando, que se eu não conseguir tirar essas dúvidas hoje, eu trago essas dúvidas para a próxima vez que eu vim aqui, para o próximo vídeo, tá? E falo com vocês sobre o tema. Mas é bom que vocês me avisem o que vocês têm de dúvida, para que eu possa buscar e estar trazendo sempre informações que serão importantes para vocês construírem um currículo de qualidade e conseguir ser atrativo nos olhos do recrutador, que essa é a diferença que a gente faz. Quando a gente fala de currículo, é exatamente isso. O que o recrutador vai querer ver? Se você fosse o recrutador, o que você queria ver na experiência, né? Então, falando dos olhos do recrutador, hoje eu quero chamar a atenção para esses dois tipos de currículo, que é o funcional e que é o estratégico, tá? O porquê que você precisa prestar atenção nisso. E é importante... Gente, bom dia, pessoal que está entrando. Me perdoem se eu não tô falando com vocês, mas é porque eu já entrei aqui no tema, tá? Pra quem entrou agora, eu acho que eu fixei aí o tema, pra vocês verem. E cada vaga requer uma aptidão, né? Creio que o ideal seja não mandar currículos iguais. Não mande currículos iguais. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá, Bruna? Pra que vocês saibam exatamente a diferença quando esse currículo deve ser enviado, tá? Então, o porquê que eu preciso mandar um currículo, né? É o primeiro contato que o recrutador tem com vocês. Então, qual é a melhor forma de chamar a atenção dessa pessoa? Ela não te conhece, ela precisa saber quem é você. Se você está desempregado ou se você está em busca de uma nova oportunidade, é importante você dar atenção para esse tipo e o modelo e quais são os principais modelos que existem no mercado, né? Por que é importante você saber isso? Porque dependendo da vaga que você está concorrendo, vai ser mais fácil a pessoa entender e conhecer você melhor pelo currículo estratégico ou pelo currículo funcional, tá? Então, eu vou falar para vocês agora do currículo funcional. O que é o currículo funcional? O currículo funcional, ele enfatiza as principais realizações do profissional. Ele não enfatiza tanto ele enfatiza mais as experiências profissionais, não o histórico de formação, tá? O conceito dele é feito na base do chá, do conhecimento, habilidades e atitudes que um profissional tem. Muitas dessas, o chá, para quem é estudante de administração, conhece muito bem, né, essa aptidão. Então, o currículo funcional, ele deixa um pouco a formação, né, os dados ali, as questões somente das formações acadêmicas e foca mais na vida profissional e na experiência do candidato, tá? E quando que você deve usar? Quando você quiser promover o seu currículo, né? E não tem uma experiência profissional tão profunda, para quem é recém-formado, para quem tem habilidades, mas não tem tanta experiência profissional, para aquela pessoa que está concorrendo a vaga com muita gente, né? Aquela pessoa que tem muita experiência, porque quando você tem muita experiência, isso acontece até quando eu vou fazer
análise curricular e eu pego uma pessoa que ela me traz um currículo com 4 páginas. Aí eu falo pra ela, olha, a gente precisa diminuir o currículo. Aí ela vira pra mim e fala, mas eu tenho 25 anos de experiência. Como é que eu vou colocar toda a minha experiência em uma única folha, né? Ou no máximo 2? Então ele fica um pouco assustado quando a gente sugere que ele faça esse resumo da trajetória profissional dele, né? Mas por que a gente faz isso? Porque o recrutador, quando ele for fazer essa busca, ele tem pouquíssimo tempo para ler o currículo. E se ele tiver que pegar 2 currículos que um esteja muito técnico e o outro já está bem claro, né? Se o cargo está de acordo com os requisitos da vaga, ele vai olhar um pouco mais sobre esse profissional. E quando ele tem ali uma trajetória profissional resumida, quando ele tem ali as qualificações dele de forma estratégica resumida, ele atrai melhor o olhar desse recrutador. Então, se o recrutador tiver que pegar um currículo que está bem resumido, que está bem claro, bem objetivo, bem funcional, que essa é a palavra, né, do currículo funcional, e definir e escolher entre um outro currículo que ele vai ter que gastar mais tempo, ele vai descartar o currículo que está mais estratégico, se for numa seleção muito grande. Porque o recrutador, ele recebe em média 1.000 currículos, 2.000 currículos, dependendo da vaga. Então, é muito importante, quando é um processo seletivo, você ter esse currículo mais funcional para que você encaminhe. Aí, quando que você vai usar o outro currículo, né? Quando você for para entrevista. Quando você estiver passando para as próximas fases. Assim, aí sim é importante você levar o outro currículo, né? E aí, falando um pouco mais, vou falar um pouco agora do currículo estratégico, né? O currículo estratégico, ele enfatiza a parte profissional. Os cargos são apresentados em ordem, iniciando pela mais recente. As responsabilidades e as realizações são listadas abaixo de cada cargo, né? Quais foram as atividades que essa pessoa fez durante esse tempo que ela estava trabalhando. Precisa se colocar de forma bem específica. Não esqueça as datas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes a gente recebe um currículo assim, que a pessoa coloca lá experiência profissional, aí ela escreve o mês, né? Aliás, o ano, aí ela entrou no ano de 2015 na empresa e saiu no ano de 2016. Isso não está estratégico, isso não está claro para o recrutador. Por quê? Porque você pode ter entrado no dezembro de 2015 e ter saído em janeiro de 2016. Isso quer dizer que você trabalhou um mês na empresa, ou talvez dias na empresa, né? Então, quando você coloca pelo menos o mês e o ano que você entrou na corporação, fica muito mais fácil de entender que quando você for falar ali das atividades que você exerceu durante o tempo que você estava naquela empresa, que você realmente passou e que você realmente viveu, né? Que você teve a vivência daquelas atividades. Porque não quer dizer que você saiba todas as atividades se você não passou por elas, né? Então, é importante destacar bastante a experiência, né, desse profissional, que provavelmente ele é um profissional que já tem uma experiência mais sólida, e o desempenho crescente que ele teve durante essa trajetória que ele passou dentro da organização. Então, ser estratégico não significa somente ter um discurso atualizado. Também tem que praticar, né, as ações, e elas têm que ser compatíveis, né, com a prática, e isso deve estar igual com o discurso que você está falando. Então, é importante você prestar bastante atenção quando você for fazer esse currículo, para na hora da entrevista tá condizente com o que está escrito ali. Porque como as informações são bem claras, elas são certas, né, são bem certeiras, elas são baseadas em fatos, em dados, de forma cronológica, de forma específica. Então, o recrutador pode pegar o seu currículo e ficar comparando o que você está falando com o que está escrito no currículo, né? E quando usar, né, esse currículo estratégico? Esse currículo estratégico, ele é ideal para quando uma pessoa, ele procura uma vaga, né? Ele está trabalhando e ele tá procurando uma vaga um cargo, né? Uma oportunidade na mesma vaga que ele já está trabalhando, no mesmo cargo que ele ocupa hoje, né?
Vamos supor que uma pessoa trabalha dentro de uma empresa e ele quer sair dessa empresa por algum motivo e ele está buscando essa nova oportunidade. Então, provavelmente ele já sabe para onde ele vai mandar esse currículo, né? Então, ele vai fazer uma atualização do currículo dele e encaminhar um currículo bem estratégico, mostrando que ele tem as condições de atender aquela vaga, né? Ou também quando é uma indicação, quando alguém indica, alguém te liga e fala, olha, eu tenho uma vaga para você, eu sei que você está trabalhando, mas eu gostaria de conhecer um pouco melhor sobre você, me encaminha um currículo. Essa é a hora de você encaminhar um currículo estratégico para ele. Mesmo sendo estratégico, prestar atenção para ele não ficar cansativo, porque eu já peguei currículo com 4 páginas. Então, assim, se as experiências forem parecidas, mesmo no currículo estratégico, busca fazer um resumo profissional de quando os cargos, né, e quando as experiências forem as mesmas experiências, quando elas tiverem as mesmas atividades, né, e você trabalhou durante um mesmo tempo fazendo aquelas mesmas coisas daquele currículo. Então, você pode começar dizendo quantos anos de experiência você tem naquela área, né? Vamos supor que você trabalha na área administrativa e tem 16 anos que você está na mesma função, fazendo as mesmas atividades, né? Claro que tem ali as suas atualizações, mas num todo não precisa você ficar colocando empresa 1, isso, repetir as atividades, né? Empresa 2, isso, repetir as atividades. Então, fazer um resumo quando elas forem parecidas, quando elas forem as mesmas, também é importante no currículo estratégico. E também é importante o currículo estratégico para aquele profissional que ele busca uma promoção dentro da própria empresa. Quando ele está dentro da organização e ele quer uma promoção ali dentro. Tem uma vaga em aberto, ele sabe dessa vaga e ele acredita que possa ocupar essa oportunidade. Então, ele prepara um currículo. Por que é importante ele preparar um currículo? Quando ele foi contratado pelaquela organização, provavelmente ele não tinha a experiência que ele tem depois de anos trabalhando no mesmo lugar. As atividades são outras, né? O tempo que ele está dentro da organização já não é mais a mesma. Então, é muito importante que ele atualize esse currículo, mesmo estando trabalhando, para quando surgir uma oportunidade interna, ele poder concorrer a essa vaga. Então, são esses os casos, né, que você pode usar o currículo estratégico. E falando dos 2 currículos, né? Existe certo e existe errado? Não existe certo, não existe errado. Quem é que tem que definir qual é o melhor currículo para enviar? Você que é o candidato, você que está em busca dessa oportunidade. O que é que eu quero trazer para você aqui como experiência? Eu, como recrutadora, quando eu vou fazer um processo seletivo, o currículo funcional, ele me chama mais atenção. Porque ele está mais prático. Eu consigo entender melhor sobre o profissional que está buscando a vaga. E o currículo estratégico, dependendo da forma, né, ele tem que ser organizado também. Mas muitas vezes a pessoa pega aquele currículo padrão, né, formato tradicional, e fica baseado muito na questão da formação. E dependendo da vaga, ele não vai ser tão considerado. Vou dar um exemplo. Uma vaga que é para a área comercial, né? Que é uma pessoa que ele vai ser um gestor comercial. Essa pessoa, ela vai ser contratada muito mais pelas suas competências e habilidades que são comportamentais, as atividades vivenciais, do que muito pela formação. Então, se você está concorrendo a uma vaga, aonde você percebe na descrição da vaga, né, nos requisitos da vaga, que eles estão precisando de uma pessoa, que eles estão baseados mais nas habilidades, né, e não nas competências, é a hora de você encaminhar o seu currículo funcional. Porque dá para você saber, né? Agora, quando você pega uma descrição de um cargo, que ele precisa de uma vaga técnica, que ele pede mais uma vaga, um requisito baseado em competências, que a pessoa precisa ter uma formação, talvez uma pós, né? Talvez uma especialização naquela área.
E aí ele está focado mais na sua habilidade técnica, né? Na sua formação acadêmica, na sua trajetória acadêmica. Então, a competência técnica, ela é mais relevante. Então, nesse caso, o ideal é você focar mais no currículo estratégico e nas competências mais técnicas, para que você consiga desenvolver e entregar para o profissional, para o recrutador, exatamente aquilo que ele precisa ler. Por isso, sempre eu falo que preste atenção nos requisitos da vaga. Levando em consideração, você tem 80% dos requisitos que está na vaga que você está concorrendo, é importante você levar em consideração o que você pode entregar. Você tem até 75%, 80%, você pode concorrer à vaga. Por quê? O recrutador e a empresa, quando ele divulga essa vaga, ele sabe que muitas vezes é impossível encontrar um candidato que tenha 100% dos requisitos da vaga. Então, ele não vai descartar você se você tem 70%, 80% dos requisitos da vaga. Ele vai olhar melhor quando você tiver colocado isso de forma objetiva, né? De forma clara, ali quais são as suas chances de concorrer àquele cargo, de passar para as próximas fases. Lembrando, o currículo, ele não é por ele que você vai ser contratado, mas ele é o primeiro contato que você tem com o recrutador, que seja a empresa, que seja um profissional da área de recursos humanos. Por isso é importante você ter 2 modelos de currículos. Então, assim, essa é a sugestão que eu deixo para você, para que você tenha 2 modelos de currículos. Um mais funcional e o outro mais estratégicos. Então, essa conversa de hoje é bem rápida, tá? A partir de agora, eu vou trazer para vocês informações mais rápidas. E aí eu quero deixar aqui um recado para você. Esse vídeo, né, essa live vai ficar gravada para que vocês possam estar sempre buscando as informações lá. E sempre que vocês puderem começar a comentar no meu post, dúvidas que vocês têm, assuntos que são mais relevantes para que eu traga mais informações para vocês, eu quero agradecer que vocês façam isso. E falando mais um pouquinho sobre os 2 currículos, né, eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui 2 currículos na minha mão como recrutador. Eu pego um currículo que tem o mesmo nome, né, que tem o mesmo nome. O profissional é da mesma área de atuação. Os 2 são formados em ciência da computação, né? Os 2 formaram no mesmo ano. Os 2 têm praticamente a mesma idade, moram na mesma região. Só que logo no início do currículo do funcional, logo abaixo, né, do objetivo, eu já tenho ali um resumo, uma apresentação da trajetória profissional dele. E do outro lado, eu tenho simplesmente as formações desse profissional, de forma bem cronológica, ali explicando. Eu, quando tenho 1.500 currículos, qual deles você acredita que vai chamar mais a minha atenção? Eu não estou dizendo que tem certo e tem errado. Acima, eu citei para você aonde que é ideal, o porquê é ideal você ter os 2 e para qual momento você vai encaminhar um ou outro, baseado nos requisitos da vaga. O ideal, qual deles que vai chamar mais a minha atenção? Novamente, ele está baseado nos requisitos da vaga. Quais foram os requisitos da vaga? Essa vaga é uma vaga onde eu preciso de mais competências técnicas ou é uma vaga onde eu preciso mais competências, mais habilidades ou mais vivências desse profissional? Então, são essas 2 analogias, essas 2 diferenças que existem entre um currículo e outro, e por isso eu digo que não tem certo e nem tem errado, e não tem errado. O que eu sempre procuro dizer é que o currículo funcional, ele é um refrão da música. Ele é um refrão da música. Ele mostra uma pequena parte sobre a sua trajetória, né, de trabalho. E o estratégico, ele mostra a música toda.
E quando você for para entrevista, é a oportunidade que você tem, né? Quando você for para entrevista, é a oportunidade que você tem de dar um show, de mostrar realmente que você é a pessoa que ela busca para aquela vaga, né? Então, isso que eu tô trazendo para vocês é uma pequena parte do que tem, né, para trazer essa oportunidade e tornar esse sonho mais fácil, essa busca mais real, essa busca mais assertiva, né, e trazer oportunidades melhor de ser visto. E eu quero trazer uma reflexão para você. Se você fosse um recrutador, se você estivesse fazendo uma triagem e recebesse o seu currículo, né? Você acredita que você seria chamado para entrevista? Faça essa pergunta para você. Se você seria chamado para essa entrevista. Então, é esse o recado que eu trouxe hoje. Eu quero que vocês... Eu vou deixar essa live gravada, tá? No meu IGTV. As lives serão mais curtas a partir de agora. Eu vou estar fazendo uma próxima live na segunda-feira. E eu quero que vocês me acompanhem, se estiver sendo importante para vocês. E também deixem um comentário na live. Façam perguntas nas minhas postagens, que eu quero estar trazendo para vocês mais conteúdo, tá? Mais informações bem objetivas, claras, para que aumentem a oportunidade de você ser escolhido. Eu agradeço e eu espero os comentários de vocês, tá bom? Obrigada a todo mundo que tá aí e até a próxima live. Um beijo, fiquem com Deus.